Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Norberto Salomão, professor de História. Vamos falar um pouquinho sobre revoltas nativistas durante o período colonial no Brasil. Não é? Após aquele processo da União das Coroas Ibéricas, isso desestabilizou muito a organização do controle metropolitano sobre as suas regiões coloniais e acabou exigindo um esforço maior, não é? E imposições de medidas que contrariaram os colonos. E contrariados com questões locais, sem ter ainda um projeto de separação, um projeto de independência, nós tivemos esses movimentos, chamados movimentos nativistas. Vamos dar uma olhadinha? Me acompanhe, por favor, então. Aqui, vamos para esses movimentos. Aí está. Muito bem. As revoltas ou rebeliões nativistas, né? Revoltas ou rebeliões nativistas, ou seja, são aquelas que não tinham um projeto de separação, estão ligadas muito mais a uma insatisfação local. Não é? Olha bem, a exploração excessiva que era feita pela metrópole portuguesa teve seus reflexos de descontentamento a partir, olha bem, o período do final do século XVII e ao longo do século XVIII, perfeito? Entre esses movimentos podem se distinguir duas orientações nas revoltas. Nós vamos ter as revoltas nativistas e as revoltas separatistas, perfeito? Nessa nossa aula, nós vamos trabalhar com as rebeliões nativistas. Em outra oportunidade, nós trabalharemos as separatistas, né, que é a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana de 1817, em um outro momento. Aqui, as revoltas nativistas, conflitos ocorridos entre colonos ou envolvendo interesses de membros da elite colonial. Perfeito? Já as revoltas separatistas, essas pregavam, tinham um projeto claro de independência, de emancipação em relação a Portugal. Bom, quais foram as principais, tá? Principais revoltas nativistas? Então, nós tivemos aqui, em São Paulo, a aclamação de Amador Bueno, aí, em São Paulo, 1641. Nós tivemos a revolta dos irmãos Beckman, lá no Maranhão, em 1684. A Guerra dos Emboabas, os bandeirantes paulistas contra forasteiros, destacadamente portugueses, né? Genericamente chamados de emboabas, em Minas Gerais, 1708, 1709. A Guerra dos Mascates, lá em Pernambuco, no Nordeste, envolvendo o conflito entre Olinda e Recife, Pernambuco, isso em 1710 e 1711. Os motins, porque foi mais de um, foram dois, né? Os motins do Maneta, o apelido de um dos líderes lá do movimento, em Salvador, Bahia, 1711, e a revolta de Filipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica, revolta contra as casas de fundição, contra a taxação sobre o ouro, isso em 1720. Olha aqui um mapinha que você vai localizando esses movimentos. Então, aqui em São Paulo, a aclamação do Amador Bueno, em 1641. Depois, em 1684, a revolta de Beckman, aqui no Maranhão. Depois, em 1709, 1708, 9, 10, Guerra dos Emboabas, aqui na região das Minas Gerais. 1710, em Pernambuco, Guerra dos Mascates, né, envolvendo o conflito entre Olinda e o Recife. 1711, os motins do Maneta, em Salvador. Né? E aqui, a revolta de Vila Rica, ou revolta de Filipe dos Santos, Minas Gerais, em 1720. Perfeito? É isso aí. Vamos avançar, vamos lá. Olha bem, pessoal, aclamação de Amador Bueno, São Paulo, 1641. Veja, aquilo que a gente vinha falando logo do início, né, dessa nossa conversa, com o fim da União Ibérica, em 1640, a coroa portuguesa interferiu diretamente na questão
local na colônia. E uma dessas questões era a escravização de índios. Para Portugal não era interessante a escravização indígena, porque é um produto aqui da região. Então não gera um comércio efetivo que possa gerar uma tributação efetiva para Portugal, né? Veja, o negócio do tráfico de escravos era realizado por particulares, pela burguesia portuguesa. Só que aí eles pagavam tributo sobre essa atividade. Então, o transporte de escravos e a venda de escravos era um lucrativo negócio, tanto para a burguesia lusitana, né, a burguesia de Portugal, quanto para a coroa portuguesa. Então, não havia esse interesse na escravização de indígenas por parte de Portugal. Agora, por parte dos colonos havia, porque em muitas regiões da colônia não havia recursos para comprar escravos africanos, que eram caros, não é? Em grande quantidade. Era o caso de São Paulo, por exemplo, que era uma das regiões, nesse período, uma das regiões mais pobres do Brasil. A região mais rica era o Nordeste, produtor de açúcar. Né? Olha bem, economicamente enfraquecidos com o período de dominação hispânica, Portugal proibiu a escravização de índios. O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Proibiu a escravização de índios para intensificar o negócio de tráfico de escravos africanos. A coroa portuguesa, está aqui, olha, buscava ampliar seus lucros com o comércio dos escravos africanos trazidos, né, lá da costa, né, das regiões da costa africana. Aqui nós temos uma gravura, né, uma pintura, uma obra de Oscar Pereira Silva, de 1909, retratando aí a aclamação do Amador Bueno. Bom, sentindo-se prejudicados, um grupo de paulistas, né, de bandeirantes, em represália, organizou uma represália e expulsou os padres jesuítas da região. Né? Os padres jesuítas que eram contrários à escravização de indígenas, os padres jesuítas que tinham lá suas missões em que educavam os índios aos moldes da cultura do branco europeu, e por isso muitas vezes os bandeirantes preferiam atacar as missões jesuíticas, onde capturavam índios já pacificados. Isso gerava constantes confrontos entre bandeirantes e jesuítas. Além disso, né, eles tentaram, os bandeirantes paulistas, aliar-se a um fazendeiro, Amador Bueno, que era um homem que tinha um certo poder ali na região, e estabelecer aí um governo autônomo, um governo local com certa autonomia, não é independência, mas com certa autonomia que garantiria a eles a continuidade das suas atividades, inclusive a escravização do indígena. Não é? Eles chegaram a aclamar, né, a aclamação do Amador Bueno como rei de São Paulo. Só que o Amador Bueno era temeroso, né, das ações da coroa portuguesa. Então, temeroso dessas ações da coroa portuguesa, porque isso caracterizava um crime de traição ao rei de Portugal, é o chamado crime de lesa majestade. E aí as punições são perdas da propriedade, extradição, né, desterro, exílio, ou até mesmo a pena de morte. Então, o Amador Bueno, temendo isso, ele não aceitou a aclamação lá dos paulistas, ele se refugia por um tempo ali na região e não aderiu ao movimento, jurando, isso sim, fidelidade ao rei de Portugal, fidelidade à coroa portuguesa. Com isso, o movimento vai se esvaziar, o movimento perde efeito e aquela ordem que proibia a escravização de indígenas é mantida. Aqui você observa um selo, né? Antes, a comunicação se dava fundamentalmente pelos correios, né? Você não tinha aí a internet, você não tinha as redes sociais para se comunicar, era via carta. E essa carta tinha que pagar um tributinho, que era um selo. Você comprava o selo, colocava lá no envelope da carta e enviava. Então, em 1941, nós tivemos aqui um selo comemorativo dos 300 anos aí do período do Amador Bueno, né? A aclamação do rei de São Paulo. Olha aqui num selo comemorativo. Perfeito? Muito bem. Professor, esse movimento não pareceu assim ser tão impactante. Por que nós o estudamos? Porque esse é considerado um primeiro movimento de reação local contra ordens da coroa portuguesa. Tá? Por isso, não é que ele teve grande projeção, não, mas por esse aspecto. Okay? Muito bem, vamos avançar aqui um pouquinho mais.
Muito bem. Olha bem, o outro movimento é a revolta dos irmãos Beckman, no Maranhão, 1684. A revolta de Beckman foi uma revolta organizada pelos chamados homens bons. Se lembra aí desse termo, homens bons? Os proprietários de terras, os proprietários de escravos que controlavam a Câmara Municipal nas vilas, né? O legislativo, o poder local. Então, os homens bons de São Luís do Maranhão. São Luís que foi fundado, né? Foi um forte fundado pelos franceses que invadiram o Maranhão no iníciozinho do século XVII. Depois foram ali expulsos da região e o domínio dos portugueses, de padres jesuítas naquela região. Então, esses proprietários eles estavam insatisfeitos. Adivinha com quais medidas? Com medidas tomadas pela coroa relacionadas ao comércio local. A coroa portuguesa criou uma companhia de comércio que vai deter um monopólio comercial na região e também a proibição da escravização de índios. O Maranhão também tinha dificuldade para comprar mão de obra escrava africana, como a gente viu lá em São Paulo, e recorria à mão de obra escrava indígena. Isso vai gerar confrontação com os padres locais ali. Bom, o movimento iniciou-se em 1684 e se estendeu até 1685. Porém, Portugal mandou aqui navios, né, mandou uma esquadra que conseguiu dominar os rebeldes e restabelecer o domínio português em São Luís do Maranhão. Os líderes foram presos e cada um teve punições de acordo com o que a coroa portuguesa considerou ser o seu envolvimento. Agora, como é que funcionava a coisa ali no Maranhão, né? A região sustentava uma economia local baseada na agricultura, do algodão, do cacau, do fumo, né? Do tabaco e uma pequena produção de açúcar. E também o extrativismo, as chamadas drogas do sertão, né? Castanhas, guaraná, canela, algumas plantas que serviam como tintura de tecidos. Então, drogas do sertão não está se referindo aqui a nenhum tipo de alucinógeno, não. São, digamos assim, as especiarias do Brasil. Tá certo? Olha aí, os habitantes dessa província não tinham condições de comprar um grande número de escravos africanos, muito caros. Então, vão recorrer à mão de obra indígena. Isso vai gerar conflitos constantes com os padres, principalmente os padres jesuítas, que também exploravam as drogas do sertão, né? Protegiam os índios, né? A ação de proteger, colocamos aqui entre aspas, né? Mas também exploravam a mão de obra indígena e exploravam as drogas do sertão. A igreja, os membros da igreja. Bom, a coroa portuguesa criou a chamada Companhia de Comércio do Maranhão, que também gerou insatisfação dos colonos, né? O primeiro registro que se tem de entrada de africanos, né, mão de obra escrava africana no Maranhão, foi em 1662. Depois, a partir de 1680, isso vai se intensificar, principalmente com a criação da Companhia de Comércio do Maranhão, criada em 1682. Perfeito? Para quê? Para regular o comércio na região e também a entrada de escravos africanos, para impedir também o contrabando. Essa companhia tinha como promessa, né, o compromisso dela, era entregar pelo menos 500 escravos por ano no Maranhão, mas nunca conseguiu entregar isso. Esse era um problema da Companhia de Comércio, ela não conseguia cumprir os prazos e nem a qualidade dos produtos. Os produtos que chegavam, inclusive escravos, eram produtos de qualidade inferior e com preços muito elevados. Isso gerava reação colonial, reação dos colonos, né, contra essa companhia de comércio. Olha, a insatisfação dos colonos e a revolta dos irmãos Beckman. A razão direta que explica o início da revolta de Beckman foi a insatisfação dos colonos, né, com o quê? Com a proibição da escravização de indígenas e também o monopólio comercial, o estanco, né, monopólio realizado pela Companhia de Comércio do Maranhão. Na questão da escravização dos indígenas, a insatisfação era pelo fato de que os membros da Companhia de Jesus, os jesuítas,
ou inacianos. Como é que é? Inacianos, professor? Exatamente, porque o criador da ordem dos jesuítas, lá na Europa, lá na Espanha, foi Inácio de Loyola. Por isso, inacianos. Posicionavam-se contra os colonos e proibia, né, a escravização indígena. A ação dos jesuítas fez com que o rei de Portugal, Dom Pedro, autorizasse em 1680 uma lei que impedia a escravização de índios no estado do Maranhão. O controle sobre os indígenas ficava exclusivamente nas mãos dos jesuítas. Agora, os escravos africanos, prometidos ali, né, naquele número pela Companhia de Comércio do Maranhão, não eram entregues em número suficiente, quando chegavam a qualidade muito baixa e o preço muito elevado. Então, isso acabava pressionando os colonos a descumprirem aquela determinação do rei de Portugal e partirem para a escravização de indígenas. Já na questão econômica, o grande problema era o monopólio, o estanco monopólio, que prejudicava os interesses comerciais locais, porque o controle de todo o comércio ficava nas mãos da Companhia de Comércio do Maranhão, que, quando comprava produtos locais, pagava valores baixos. Quando vendia produtos para a região, os produtos eram de baixa qualidade e os preços eram elevados. Então, diante disso, vai haver a reação dos colonos, né? Entre os principais articuladores da revolta estavam os irmãos Manuel e Tomás Beckmann. Os rebeldes controlaram a cidade, destituíram o governador local, o capitão-mor do Maranhão, Baltazar Fernandes, foi preso durante a revolta, e os rebeldes formaram um governo provisório, chamado Junta Geral de Governo. O Manuel Beckmann mandou o seu irmão Tomás Beckmann para Portugal para falar com o rei, explicar que o movimento não era um movimento contra o rei, eles não ousavam ir contra a coroa portuguesa, mas pelas questões locais que eram dramáticas. E o rei falou, olha, vocês não podem fazer esse tipo de movimento, isso é um crime contra o rei, o senhor está preso, mandou para cá uma esquadra para deter esse movimento. Né? Deter esse movimento. Bom, esse governo provisório, enquanto esteve à frente do poder, por curto período, depois retirou o capitão-mor, expulsou os jesuítas e eliminou a ação da Companhia de Comércio do Maranhão, a Casa de Estanco de monopólio. A revolta de Beckmann durou mais de um ano, mas, sem apoio de outras cidades, o movimento fracassou. Em maio de 1685, os portugueses, aquela esquadra portuguesa, consegue controlar o movimento. Né? O Gomes Freire de Andrade foi enviado e assumiu o governo do Maranhão, e o novo governador emitiu as ordens para prender os envolvidos no movimento. As punições foram: o Manuel Beckmann, Jorge Sampaio de Carvalho foram condenados à forca, o Tomás Beckmann e o Eugênio Ribeiro Maranhão foram presos, e outros membros, como Belchior Gonçalves, receberam castigos menores, né? Como açoites, degredo. Né? Outros envolvidos foram apenas multados, porque o envolvimento era menor, menos intenso. Com o fim da revolta, os jesuítas retornaram e continuaram explorando as drogas do sertão, com a mão de obra indígena. Agora, por outro lado, Portugal viu que, se não fizesse algumas mudanças, novos movimentos na região ocorreriam. Então, algumas daquelas demandas dos colonos serão, de certa forma, atendidas. Né? A Companhia de Comércio do Maranhão foi extinta. Em 1688, uma nova lei criou critérios para a escravização dos indígenas, permitindo a escravização de um número reduzido de nativos. Né? E isso vai estimular as chamadas descidas, que eram expedições que saíam ali do Maranhão em direção ao que hoje seria o Tocantins, né? Áreas de Goiás, para a captura de indígenas. Perfeito? A escravização de indígenas no Brasil só foi definitivamente proibida em 1755, no período pombalino, por ordem, né, do senhor Marquês de Pombal,
que era ministro lá do rei de Portugal. Beleza. Temos aqui um outro conflito, né? Agora aqui um outro movimento, desta feita na região das Minas Gerais. Minas Gerais, região de produção de ouro. O que acontece? É a Guerra dos Emboabas. Vamos ver daqui a pouquinho, inclusive, o termo. O que acontece? Os bandeirantes paulistas, eles descobriram ouro, prata, pedras preciosas, esmeraldas, e a coroa portuguesa, ela determinava, né, ela tinha regimento que dizia que aquele que encontrasse ouro tinha preferência na exploração. Então, os bandeirantes entendiam que eles é que tinham exclusividade na exploração dessas riquezas. Porém, a descoberta do ouro acabou gerando um rush, uma corrida para a área mineradora. Então, vários forasteiros de outras regiões aqui da colônia e também, e principalmente vindos de Portugal, viessem para explorar o ouro na região. Isso vai gerar o confronto entre os bandeirantes paulistas, descobridores das áreas mineradoras, e esses forasteiros. Olha como é que está aqui. Ó. Os bandeirantes paulistas, responsáveis pelas primeiras descobertas, acreditavam que a exploração das minas deveria ser reservada aos pioneiros da região, né, quem desbravou a área. A coroa portuguesa vislumbrava a oportunidade de sanar os seus problemas econômicos com a descoberta do ouro. A região das Minas Gerais, entre 1708 e 1709, se transformou num palco de conflito conhecido como Guerra dos Emboabas. Olha aí, o próprio termo. O termo Emboaba era pejorativamente dirigido aos estrangeiros, que tentaram controlar a região tardiamente. Na língua tupi, essa expressão era originalmente utilizada pelos indígenas para fazer menção a um tipo de ave que tinha penas que cobriam as suas pernas, né? Até os pés. E aí é uma forma de... Eles compararam isso com os portugueses que chegavam com botas, chegavam mais protegidos, porque a maior parte das pessoas aqui não tinha recurso para ficar comprando bota ou calçado, andavam ou descalços ou com uma espécie de alpargata no pé, uma espécie de sandália nos pés. Né? Com o passar do tempo, os bandeirantes paulistas reinterpretaram essa visão da ave com penas até o pé para se referir aos forasteiros que, calçados de botas, alcançavam a região interiorana em busca do ouro, em busca dos metais preciosos, das riquezas minerais. Bom, em meio a essas guerras, nós tivemos um episódio famoso, o episódio do Capão da Traição. Cerca de 300 paulistas foram cercados, mas resistiam, e os portugueses, lá, os emboabas, fizeram a promessa para eles que, se eles entregassem as armas, ninguém seria ferido. Bastava eles se entregarem. E aí, quando eles se entregaram, eles foram massacrados. Então, esse episódio ficou conhecido como o Capão da Traição. Né? Se refere ao acontecimento de caráter conflituoso. Nesse episódio, dezenas de soldados paulistas foram mortos após entregarem as suas armas diante da promessa de que teriam suas vidas poupadas ao Capão da Traição. Né? Bom, no ano de 1709, a coroa portuguesa determinou a imediata separação das capitanias de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, para facilitar a administração. Ao fim da guerra, os bandeirantes paulistas foram derrotados. Então, houve interferência da coroa portuguesa em favor dos emboabas. Sem os privilégios pretendidos, desejados, e sem forças para continuar na luta, os paulistas se retiraram da região e vão mais para o interior do Brasil. Então, a derrota aqui desses bandeirantes colaborou profundamente para a colonização do Mato Grosso e de Goiás, para a penetração ainda mais efetiva dos bandeirantes nessas regiões. Sua última tentativa de vencer o conflito contra os emboabas foi derrotada no Rio das Mortes. Muitos deles foram para o oeste. Então, olha, marcha para o oeste aqui no Brasil, primeira onda de marcha para o oeste, com as bandeiras, né, com os bandeirantes. Mais tarde, eles descobriram novas jazidas de ouro na região dos atuais estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Muito bem. Outro movimento aqui importante e que merece ser destacado, a Guerra dos Mascates. Isso lá em Pernambuco, 1710, 1711.
Pessoal, olha o que acontece. Com a expulsão dos holandeses da região Nordeste, e eles ficaram destacadamente em Pernambuco, né? Em 1654, com a chamada insurreição pernambucana, os negócios de cana-de-açúcar foram entrando gradativamente em crise. Então, vai havendo um declínio gradual dos grandes senhores de engenho. Enquanto isso, senhores de engenho, cuja representação era Olinda, que tinha condição de vila, de município, e que, portanto, poderia ter a sua Câmara Municipal, órgão de poder local. Perfeito? Agora, esses senhores de engenho em dificuldade, eles vão comprando a prazo com os comerciantes do Recife, que eram, em sua maioria, portugueses. Então, eles estavam devendo esses comerciantes. Muitas vezes tomavam também empréstimos. Só que os comerciantes do Recife, eles estavam de mãos atadas e eram obrigados, muitas vezes, a se submeterem a exigências dos senhores de engenho de Olinda, porque Olinda é que era vila, Olinda é que era município. Atenção, hein? No Brasil, colônia, vila era a expressão para o município, para aquela área que poderia ter a sua própria, e tinha a sua própria Câmara Municipal. Então, as leis partiam dessa Câmara Municipal, de maneira que Recife era, digamos assim, refém das determinações políticas de Olinda. E os senhores de engenho de Olinda usavam isso para postergar, adiar o pagamento de dívidas, criar tributos sobre o Recife. Então, quando os comerciantes do Recife foram percebendo a sua importância, eles pediram ao rei de Portugal que autorizasse que eles tivessem representantes na Câmara de Olinda e, posteriormente, exigiram também, e o rei atendeu, para que a cidade do Recife, o arraial, né, o povoado, fosse elevado à condição de vila, elevado à condição de município e, portanto, pudesse ter a sua própria Câmara Municipal. Com isso, o Recife ficaria independente, ficaria livre daquela opressão dos senhores de engenho de Olinda. Quando o Recife consegue essa autonomia, né, os senhores de engenho de Olinda não aceitam e, com armas, tentam impedir essa emancipação municipal da cidade do Recife. Essa é a grande marca do confronto entre senhores de engenho de Olinda e os comerciantes do Recife, em sua maioria portugueses. Por isso, alguns autores consideram que o movimento chamado Guerra dos Mascates teve um caráter lusófobo. Vamos ver mais detalhes aqui. Olha, aí, ó, a Guerra dos Mascates iniciou-se no ano de 1710 em Pernambuco. Foi um conflito entre senhores de engenho de Olinda e os comerciantes do Recife. Os senhores de engenho de Olinda denominavam pejorativamente de mascates. Eles não eram mascates. O que é mascate? Pessoal, mascate ou biscate, que pode ser um outro termo, é aquele comerciante que não tem comércio fixo. É o ambulante, é aquele que vende o seu produto na rua. Tá? Seria, digamos assim, um comerciante mambembe. Os comerciantes do Recife não eram mascates, mas os senhores de engenho de Olinda, para provocá-los, os chamavam genericamente de mascates. Né? Eram, em sua maioria, portugueses, lusos. Antes da ocupação holandesa, Recife era um arraial, né? Um povoado. Arraial, povoado. Então, não tem sua Câmara Municipal. Sem maior expressão, subordinado à vila de Olinda, vila, município. Vila no sentido de município, como eu comentei com vocês há pouco. Perfeito? Muito bem. Depois da expulsão dos holandeses, lá com a insurreição pernambucana, que foi de 1645 a 1654, a famosa, né, encerrou ali com a famosa Batalha dos Guararapes, os holandeses foram expulsos. Recife tornou-se o centro comercial, graças ao porto, à localização, né, e recebeu um grande afluxo de comerciantes portugueses. Passam a habitar ali a cidade. À medida que Recife cresceu em importância, os mercadores, os comerciantes, começaram a reivindicar maior autonomia político-administrativa, óbvio, com o objetivo de libertar-se da influência
de Olinda. A reivindicação dos recifenses foi principalmente atendida em 1703, quando tiveram o direito de eleger representantes para a Câmara de Olinda. Porém, os senhores de engenho exerciam forte controle ali, e esse direito, na verdade, tornou-se letra morta. O que é letra morta? Quer dizer, uma lei cujo efeito é nenhum. Tá? Os comerciantes do Recife, eles não desistiram, eles passaram a reivindicar, então, a elevação do arraial, do povoado, para a condição de vila, de município, porque aí, como município, eles poderiam ter a sua própria Câmara Municipal, não dependeriam das leis criadas pela Câmara Municipal de Olinda e escapariam ao domínio dos senhores de engenho de Olinda. E o rei de Portugal autorizou. Eles obtiveram êxito com a criação de sua Câmara Municipal em 1709, que libertava os comerciantes da autoridade política de Olinda. Os senhores de engenho de Olinda, inconformados, se armaram, né, criaram pretextos para realizar uma guerra contra o Recife. Um desses pretextos é que os recifenses tinham demarcado de forma abusiva o limite entre Recife e Olinda, mas isso aqui era apenas um pretexto, né, para iniciar um confronto. Depois de muita luta, e houve a intervenção das autoridades coloniais e também lá de Portugal, e em 1711, por intervenção da coroa portuguesa, o confronto foi eliminado. Tá? Houve a nomeação de um novo governante para a região, e esse governante tinha a missão de estabelecer um ponto final nesse conflito. Ele vem, obviamente, com homens armados, né? O novo governador foi Félix José de Mendonça, e ele determinou a prisão daqueles líderes latifundiários de Olinda, envolvidos na guerra, e, para evitar futuros conflitos, decidiu que a capital de Pernambuco se alteraria a cada 6 meses. Então, por 6 meses, a capital seria Olinda, nos outros 6 meses, o Recife, e assim foi alternando para evitar novos conflitos. Perfeito? Com o tempo também foi dado perdão para alguns desses líderes aqui do movimento, né, para apaziguar a área, apaziguar o processo. Mas essa Guerra dos Mascates, ela já ia demonstrando claramente a gradual perda de poder, a gradual perda de influência dos grandes senhores de engenho na região. Bom, em 1714, lá na frente, né, 1714, o rei Dom João V anistiou os envolvidos, deu perdão àqueles envolvidos e definiu que a cidade do Recife passaria a ser a efetiva capital de Pernambuco. Aí aquele rodízio de 6 meses, a capital é Olinda, depois o Recife, isso foi eliminado, Recife definitivamente como a capital. Coloquei aqui no mapinha para vocês verem a proximidade, né, entre Olinda e Recife, são cidades assim limítrofes mesmo, né? Fazem aí, estão ligadas aí a um limite, alguns rios que cortam ali, formando os limites entre Olinda e Recife. Capital do Recife, capital de Pernambuco, a cidade do Recife. Perfeito? Muito bem. O outro movimento, os motins do Maneta, lá na Bahia. Olha bem, pessoal, entre os séculos 17 e 18, a relação de dependência de Portugal em relação à Inglaterra foi imenso, porque expulsão dos holandeses, que eram os financiadores da cana-de-açúcar, Portugal teve que buscar recursos em outro lugar. Então, Portugal vai se aproximar profundamente da Inglaterra. Isso vai gerar uma série de acordos que vão consolidando a dependência econômica de Portugal em relação à Inglaterra. Não nos esqueçamos ali, em 1703, do famoso Tratado de Methuen, o Tratado de Panos e Vinhos, que gerou grandes vantagens para os ingleses. Bom, e aí, obviamente, Portugal, para cumprir com seus compromissos com a Inglaterra, muitas vezes acabava elevando os tributos aqui na colônia, nas suas colônias, né, para cumprir com seus compromissos lá com a Inglaterra, enfim. Isso gerava insatisfação local. Nesse contexto, cabe destacar a influência também da Guerra de Sucessão ao trono espanhol. Né? Morreu o rei da Espanha,
ele não tinha herdeiros diretos, o parente mais próximo a assumir era o neto do rei da França, o neto de Luís XIV, e aí vai haver uma guerra na disputa pelo trono espanhol entre 1702 a 1714. Tá, mas o que isso vai ter a ver com o Brasil? É assim, nessa guerra vai haver uma aliança entre Portugal e Inglaterra, não podia ser diferente, Portugal estava muito vinculado à Inglaterra, e, de outro lado, nós vamos ter uma aliança entre França e Espanha. Bom, a Inglaterra venceu a guerra. Então, houve uma vitória luso-britânica. Isso motivou um sentimento de vingança de Espanha e França contra Portugal. Então, a França vai enviar uma esquadra francesa para invadir aqui áreas no Brasil. Tá? Houve invasão em áreas ali do Nordeste, houve invasão no Rio de Janeiro, e muitas vezes, para poder se livrar dessa invasão, Portugal tinha que pagar um resgate, tinha que pagar uma quantia. E aí vai buscar descontar esse valor pago em quem? Nos colonos, por meio do aumento de tributos. Né? Aí vem aqui, olha, as consequências trazidas dessa situação são observadas nos chamados motins do Maneta. Né? Além disso, o governo português já havia decretado o aumento dos impostos cobrados sobre o sal, um produto fundamental à época, e os escravos, aumento também sobre os escravos comercializados no Brasil. Então, sempre a questão da mão de obra apareceu. Né? Olha bem, a elevação de tributos e os efeitos lá da Guerra de Sucessão Espanhola colaboraram para gerar insatisfação na colônia. Os colonos estavam insatisfeitos com o quê? Com os reajustes. Mobilizaram, então, uma revolta liderada pelo comerciante João Figueiredo da Costa, apelidado como Maneta, por isso motins do Maneta. Nós tivemos dois. O primeiro motim do Maneta foi em 17 de outubro de 1711. Eles exigiam um novo governador e o cancelamento do tributo sobre os escravos e as mercadorias importadas. E também exigiam a redução do preço do sal. Então, aqui os motivos do levante. Né? Liderados pelo mercador João Figueiredo da Costa, Maneta, os rebeldes saquearam propriedades de autoridades e também de comerciantes da região. Fizeram saques e destruíram os depósitos de sal. O governador local, diante dessas pressões, e para apaziguar a região, ele vai suspender os impostos, suspendeu o aumento do preço do sal e concedeu o perdão aos envolvidos. Com essas medidas, ele conseguiu dispersar o movimento e apaziguar ali a região. Mas passado alguns meses, em dezembro, né, de 1711, o primeiro motim foi em outubro. Agora aqui o segundo motim do Maneta. Em dezembro de 1711, a cidade de Salvador foi de novo palco de outro tumulto. Desta vez, os rebeldes exigiam que o governador enviasse uma armada para combater a presença de franceses no Rio de Janeiro. Isso no século XVIII, porque a gente já viu aí a invasão francesa no Rio de Janeiro no século XVI, em 1555. Agora, no século XVIII, houve sim uma nova invasão francesa, principalmente em virtude da derrota dos franceses lá naquela guerra de sucessão ao trono espanhol, né? Enfim. Então, no dia seguinte, um delegado foi nomeado para negociar com o governador os acertos que incluíam uma finta, que era um tributo, ali, né, uma espécie de tributo, para custear essa ação. Por quê? O pessoal lá em Salvador temia que se os franceses tomassem o Rio de Janeiro, em seguida poderiam tomar também a cidade de Salvador. Né? Contudo, neste mesmo dia, chegou a notícia do fim da ocupação francesa no Rio de Janeiro, porque Portugal havia pago um resgate para que eles se retirassem dali. Né? Então, aquelas providências foram desfeitas.
Nesse segundo motim, vários rebeldes foram presos. Naquele primeiro, não. Mas vários rebeldes foram presos. E aí foram iniciadas as devassas. Lembra que a devassa era o processo para levantar as implicações de alguém contra a coroa. E aí as punições severas foram impostas aos implicados. Porém, para evitar maiores problemas na região, porque tinha muita gente importante, influente da região envolvida aqui, uma carta régia, uma carta do rei, em 31 de março do ano seguinte, 1713, concediu perdão aos membros implicados aqui nesse segundo motim e, em troca, os colonos, em troca desse perdão, os colonos aceitavam novos tributos que passariam a ser cobrados a partir de 1717. Então, você está vendo que são movimentos locais, mas que não têm um projeto claro de independência. E, finalmente, o último movimento nativista, né, que a gente vai observar, é a revolta de Filipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica, lá em Minas Gerais. Essa revolta aqui, a revolta contra as casas de fundição e contra a proibição da circulação do ouro em pó ou em pepita. O ouro só poderia circular em barras, o ouro quintado, aquele ouro que já tinha sido levado para a casa de fundição, retirada a quinta parte, 20%, e ali devidamente registrado pela coroa, né? Isso prejudicava o comércio local, né? Você fazer comércio com barras de ouro gerava prejuízo, tanto para os mineradores, que acusavam as casas de fundição de não fazerem a pesagem adequada, quanto para os comerciantes, que, para fazer comércio com barras de ouro, isso elevava muito o preço das mercadorias, dificultava os negócios. Então, em 1719, a coroa portuguesa passou a intensificar a cobrança do quinto, 20%, né? Através das casas de fundição. E, além disso, virá a lei, em 1720, que proibia a circulação do ouro em pó ou em pepita. Nas casas de fundição, o ouro era fundido em barras, o que facilitava o controle de sua circulação, garantia a eficiência da cobrança e dificultava o contrabando. Não impedia, mas dificultava, né? Contrabando que era feito, na maior parte das vezes, com ouro em pó. Essas medidas de maior controle de fiscalização desagradavam boa parte da população de Vila Rica. Aí, em julho de 1720, uma revolta eclodiu, né, envolvendo escravos, homens livres. Os revoltosos invadiram a casa do ouvidor da vila, tá, que é o ouvidor é o juiz local, destruindo papéis oficiais. Em poucos dias, a vila estava sob o controle dos rebeldes, dos revoltosos. Isso foi obrigar o governador local a negociar. Um dos líderes era Filipe dos Santos, comerciante de origem portuguesa, e que via naquelas medidas das casas de fundição, da proibição do ouro em pó e pepita, empecilhos para os seus negócios. Tá? A principal reivindicação era a extinção das casas de fundição e a retirada de Dom Pedro de Almeida, conde de Assumar, do cargo de governador da capitania das Minas Gerais. Bom, o conde de Assumar estava num outro vilarejo e os revoltosos foram até lá para conversar com ele. E aí ele faz de conta que vai negociar com os revoltosos, né? Porém, ele estava apenas ganhando tempo até que tropas chegassem para lhe dar apoio. Quando essas tropas chegaram, desprenderam os rebeldes, né? A chegada de 1.500 homens armados em apoio ao governador, né? E o conde de Assumar decretou a prisão dos líderes da revolta. Em 2 dias, a rebelião foi reprimida e os líderes presos. O Filipe dos Santos, né, foi julgado e deveria servir de exemplo. Ele foi condenado à morte, na forca, foi enforcado. A sua morte deveria servir como exemplo para os que afrontassem, os que se opusessem aos funcionários da coroa e às determinações
do rei. Então, esse movimento, lá em Vila Rica, também foi mal sucedido, né? Isso em 1720. Agora, será que essa punição exemplar impediu novos movimentos? Nada, né? Em 1789, uma nova tentativa de levante, que foi em Confidência Mineira, também ali na cidade de Vila Rica. Aqui nós temos uma tela, né, de Antônio Parreiras, 1860-1937, retratando aí o julgamento do Filipe dos. Beleza, pessoal? Muito bem, moçada. Era isso aí sobre revoltas nativistas. Dá uma olhadinha, de vez em quando isso cai em provas, e é bom que você esteja atento a esses movimentos que nós relacionamos. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Até um próximo encontro. Um abração. Tchau, tchau. Bons estudos.